Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai conhecer os principais conceitos do REST e as principais annotations do Spring Boot para trabalhar com REST. E vamos entender como cada uma das annotations funcionam. E a gente vai começar conhecendo as annotations REST Controller, Request Mapping e Path Variable. Nessa sessão a gente vai implementar uma calculadora REST. O objetivo dessa sessão é entender um pouco melhor sobre as annotations REST Controller e Request Mapping, que a gente já viu na sessão anterior, e conhecer a annotation Path Variable. Até o momento, a gente utilizou Query Params. Só que essa estratégia não é uma boa se a gente estiver trabalhando com a calculadora, porque nesse caso os parâmetros não serão opcionais. Aqui a gente está usando o Query Param. Então, se eu remover e executar, vai continuar funcionando. Agora, imagine o endpoint de soma. Se eu tenho aqui dois parâmetros, né? Imagine número 1 e número 2. Vou atribuir aqui number 1, 5. E eu vou passar também o segundo parâmetro. E aqui seria 3. Beleza. Nesse cenário, se eu der a possibilidade do usuário omitir algum parâmetro, por exemplo, omitir o número 2, a gente vai ter um problema, porque a nossa API vai ter que validar um monte de coisa além do que normalmente precisaria. Nesse caso aqui, o mais indicado é a gente usar Path Params. A gente faria algo assim, sum, e aí a gente passaria o número 1 e o número 2 como parâmetros. E seria obrigatório, sem isso eu não consigo prosseguir. Se você ficou na dúvida sobre Query Path Params, volta na seção teórica e dá uma revisada lá, porque eu explico com mais detalhes como eles funcionam. Agora a gente vai implementar isso na prática. Voltando para o IntelliJ, antes da gente prosseguir, eu vou clicar com o direito sobre o projeto e vou escolher a opção Open in Explorer. Beleza, aqui está o diretório do projeto. Vou voltar aqui um diretório. Eu não vou usar branches pelo simples motivo de que muitos alunos não conhecem Git direito. E isso seria uma fonte de mais e mais dúvidas aqui na plataforma para eu explicar, Git funciona assim, Git funciona assado. E eu teria que explicar isso com maior frequência para vários alunos e não é o foco do curso ensinar Git. O foco do curso é ensinar REST com Kotlin e Spring Boot. Então eu fiz o seguinte, toda sessão eu vou numerar com o número da sessão, por isso que começa em 5, e vou pegar o que a gente fez na sessão anterior e vou copiar para o novo diretório, vou abrir isso na IntelliJ. Então, se você ficou na dúvida sobre alguma coisa, basta você pegar o código, baixar o código do GitHub e usar o código de acordo com o número da sessão. Se tiver mais de uma etapa na mesma sessão, eu vou adicionar aqui 06A, 06B e por aí vai. Nesse caso aqui, quando eu terminar essa sessão, eu vou copiar isso aqui para uma outra pasta, 07, e o que a gente for abordar na próxima sessão. E aqui dentro a gente tem o projeto. Beleza? Então, tenha isso em mente. Eu vou fazer dessa maneira para simplificar para quem não tem experiência com Git direito. Perfeito. Então, vamos parar de lero-lero e vamos implementar isso na prática, né? Vou abrir aqui o nosso controller. Inclusive, vou deletar aqui o greeting. Ok. Shift F6. Esse cara vai fazer operações matemáticas. Então, vou chamar ele de Math Controller. Ok. Vou abrir esse Math Controller. A gente já conhece a annotation REST Controller e já conhece Request Mapping. A gente já sabe que ela serve para mapear um endpoint para um método ou uma function da nossa aplicação. Beleza, vamos adaptar isso daqui para a nossa nova realidade. Esse cara aqui vai ser o endpoint de soma, então sum. Por enquanto, eu não vou retornar nada, eu vou só vir aqui e vou retornar 1.0, vou retornar um double. Beleza. Obviamente ele vai reclamar aqui porque ele não conseguiu resolver o tipo greeting e, além disso, ele está convertendo isso aqui para double e são incompatíveis, né? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente está usando o request param, que é para receber parâmetros via query, e a gente vai usar
uma outra annotation que é a path variable. Path variable. Beleza. Obviamente, como esse cara não é opcional, eu não posso usar a propriedade default value. Perfeito. Aqui a gente vai mapear a nossa operação. Vou vir aqui em value, que vai ser igual, colchetes, e aqui também colchetes. Beleza. E aqui a gente vai passar o nome da operação, que no caso é sum. Sum barra entre chaves number 1 e number 2. Beleza. A gente vai mapear esse cara aqui para um endpoint REST que receba dois parâmetros via path, number 1 e number 2. E o nome dele é sum. Beleza. A gente tem um path variable aqui. Vou trocar esse cara para number 1. Beleza. Vou manter esse cara como string. Por quê, pessoal? Tem um motivo para eu fazer isso, pessoal. É para a gente testar validações no nosso endpoint, no nosso controller. A gente vai testar várias coisas, como validar exceção, várias coisas. E por isso eu vou usar dessa maneira aqui. Mas é perfeitamente possível você passar um double aqui como parâmetro. Inclusive, mais adiante a gente vai passar não apenas um double, mas objetos ainda mais complexos do que um double. Beleza. Agora eu vou passar o outro parâmetro, que é o number 2. Vou trocar aqui. Beleza, number 2. Ok. A gente tem duas path variable, number 1 e number 2. As duas podem receber nulo. E nesse caso a gente vai ter que tratar isso. Por enquanto a gente vai retornar o mock, né? E é isso, está implementado o nosso Math Controller. Por enquanto vai retornar apenas mocks. Antes da gente prosseguir, pessoal, só revisando. Path Variable é uma annotation muito útil do Spring MVC e ela é usada para recuperar dados da URL. Essa anotação permite que o controller lide com requisições de URLs parametrizadas, como URLs que possuem entradas de variáveis como parte do seu path. Voltando aqui, se eu tivesse essa URL aqui, a gente tem aqui a URL sum, ainda não está funcionando, a gente está retornando mocks por enquanto. Mas o sum vai fazer o bind com esse sum aqui, o número 1 vai fazer o bind com essa variável number 1 aqui, que vai fazer bind com esse path variable e, por consequência, com essa string aqui. O segundo valor, a mesma coisa, faz o bind com number 2, depois faz o bind com esse cara aqui, com essa path variable e, por consequência, eu consigo recuperar o valor aqui. É para isso que serve a path variable. Já o request mapping serve para o seguinte, a gente já falou sobre ele na sessão anterior, mas revisando. A classe controller, pessoal, essa classe aqui, um REST controller, contém vários métodos manipuladores para manipular diferentes requisições HTTP. Mas, como o Spring mapeia uma requisição específica para um método handler específico, é dessa maneira aqui, ó. Através desse endereço, ele consegue mapear isso para isso e, por consequência, para essa function aqui. É dessa maneira que funciona. Bem, e isso é feito com a ajuda da annotation request mapping. Esse cara aqui. E ela é uma annotation no nível de método que é colocada sobre um método. Mas eu também posso colocar aqui em cima no controller e mapear a raiz do controller. A gente vai ver isso mais adiante. Não se preocupe por enquanto. E ele fornece o mapeamento entre o caminho, o path da requisição e o método manipulador, esse cara aqui e essa function. Ele também suporta algumas opções avançadas que podem ser usadas para especificar métodos separados para diferentes tipos de requisições na mesma URI. Você pode especificar um método para manipular uma requisição GET, outro para POST, outro para DELETE, PUT, por aí vai. Isso é o que a gente vai ver na próxima sessão. Então, por enquanto, vamos focar só nisso aqui. Beleza, pessoal? É isso.
Na próxima aula a gente vai continuar com a definição da lógica desse cara aqui. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Kotlin para Devs Java. Aprenda a linguagem padrão do Android e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.